Saudações a todas as pessoas presentes nessa live. Eu sei que nós agendamos para as 16 horas, entretanto, tivemos um comunicado importante, uma live importante com a nossa secretária de Educação, então, por isso nós atrasamos um pouquinho, mas já quero deixar registrado que a live ficará gravada. Sendo assim, se você precisar sair, você poderá acessá-la posteriormente. Caso você precise sair e queira deixar garantido os seus questionamentos, deixe registrado ali no chat, logo no chat da live, que ao final, como eu sempre faço, assim que eu expor tudo que nós precisarmos, né, Alecrim, a gente começa a te responder, ok? Então, também preciso dizer que o link da frequência desta live está na descrição do próprio vídeo da live, mas, se você precisar, nós vamos continuamente colocar aqui no chat também. Então, assim, fique tranquilo que você pode, se você estiver assistindo não de forma síncrona, igual estamos agora, você poderá também registrar a sua presença no link da lista de frequência, porque, como eu disse, estará lá na descrição do vídeo, quando você abre, tem lá o link da live, o link para a lista de frequência, ok? Bem, então vamos começar. Sejam todas e todos bem-vindos a essa live. O objetivo desta live é para conversarmos acerca da classificatória, que já iniciará logo a partir do dia 6, né? Porque no dia 5, até o dia 5, nós estamos, de acordo com o nosso cronograma, até amanhã nós temos a etapa de produção cênica e produção visual e produção literária na unidade escolar, ok? Bem, trago a todas as pessoas presentes aqui, um abraço do nosso governador, Ronaldo Caiado. Trago também um abraço da nossa secretária de Educação, Fátima Gavioli. E vamos iniciar, então. Bom, boa tarde, Alecrim. Boa tarde. O Alecrim, como sempre, meu companheiro fiel, e caso vocês tenham alguma dúvida também em relação... Está terminando, né, essa etapa de produção, mas ainda sobre as produções em fotocomposição, vocês podem deixar registrados no chat que nós iremos responder a todos. Fidel, por gentileza, abra o site do concurso. Queridos e queridas, eu preciso dizer que toda vez que vocês deixam registrado alguma coisa lá nas orientações, naquele campo da lista de frequência em que você pode perguntar ou questionar, sempre eu tenho tentado responder a todos e todas, e também trago esses questionamentos sempre para a próxima live. Uma coisa que me disseram é que essa live, as nossas lives têm sido muito informativas. Sim, esse é o propósito. Então, por isso que, ao invés de trazer vários outros documentos, eu sempre trago o site e onde você vai acessar todos os arquivos, porque assim, você, quando desligar a live, você não vai ficar perdido. Nossa, mas o que foi mesmo que ela falou? Você já sabe onde achar todas as questões, ok? Bom, vamos começar. Então, vamos abrir lá no nosso... Como você sabe, você pode acessar tanto o site, pelo endereço do Ciranda da Arte, porque, na verdade, a página do concurso está dentro do site do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. Assim, todas as questões que você precisar responder ou quiser informações a respeito de outros projetos do Ciranda, você vai acessar aqui, ó. Você pode
Pode verificar aí, ó, cirandadaarte.com.br. Ok, vamos para a nossa página. Então, ó, concurso cênico literário. Pode passar, Fidel. Então, nós temos, então, 3 botões agora aqui disponíveis. Primeiro, Mara, eu perdi o link das lives. Como eu posso acessar posteriormente? Vai até o final, Fidel. Aqui, ó, acompanhe a transmissão ao vivo, mas também você pode acompanhar depois, sem ser sincronamente. Então, é só aqui nas laterais, o Fidel está mostrando pelo cursor, que você pode acessar, ok? Então, vamos lá. Abre o Drive primeiro, Fidel, por gentileza. Bem, aqui nesse Drive você tem acesso às informações, como eu sempre digo, eu sempre começo por aqui. Então, olha lá, na página Orientações, na pasta Orientações, nós temos lá orientações sobre o tema. Se ainda você precisa fazer algum ajuste com o seu estudante, quando você clicar nesse documento aqui, tem algumas orientações acerca do tema. Não vou entrar nessa questão hoje. Etapa classificatória, que é a nossa conversa de hoje, orientação também sobre a mostra artística cultural e orientações sobre o certificado do curso. Também não vou entrar em detalhes sobre o curso, só preciso reforçar um aviso em relação ao nosso curso. Nós encerramos no dia 31, agora estamos no momento de fechar as notas de todo o material que vocês postaram lá nas atividades avaliativas. Então, a equipe, que sou eu, Alecrim, e a professora Alessandra, de língua portuguesa, nós estamos agora lendo plano, relato, um por um, e colocando a nota. Então, fique tranquilo que o seu certificado, se você alcançar a média 7, você receberá o seu certificado até o dia 30 de junho, ou seja, você receberá tempo de poder usá-lo para comprovação do auxílio aprimoramento, ok? Para o auxílio aprimoramento. Então, fique tranquilo. Mara, eu não vi as minhas notas lá ainda, está faltando, eu postei, mas não estão lá. Sim, porque nós estamos corrigindo. A plataforma, ela não corrige o seu plano automaticamente, ok? Outra coisa que me perguntaram em relação ao curso Mara, eu não quis realizar o curso, ou aconteceu algum imprevisto, eu não pude realizar as atividades. Meus estudantes, eles são prejudicados no concurso por isso? Óbvio que não. O curso, conforme uma mensagem que eu enviei até hoje a todos os cursistas, ele foi uma cereja do bolo que nós colocamos para facilitar a vida de vocês, professores, porque vocês já estavam acessando, estudando o material, por que não disponibilizá-lo no formato de curso? Porque assim você poderia conseguir realizar um curso de aprimoramento e ter o seu certificado ao final. Então, o curso não está relacionado à participação ou não do estudante no concurso cênico literário. Assim, se a sua unidade escolar está inscrita, todos os seus estudantes podem participar, ok? Fechamos, então, essa questão do curso. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar ao final. Lembrando que essa live ficará gravada. Bem, Fidel, clica nessa parte orientações da etapa classificatória. Tá. Ok. Neste documento, o que eu fiz? Eu só transcrevi o que estava lá no regulamento. Então, nós vamos conversar a partir daqui, para que você entenda, então, como funciona essa etapa, porque a partir de amanhã até o dia 14,
esta etapa de classificatória, ela deve estar acontecendo na sua unidade escolar. Eu sei que em algumas unidades, eu já fui informada, que em algumas unidades, esta etapa, ela já aconteceu. Vocês só estão esperando o link para postar os arquivos no Drive e também o local para colocar, né, o formulário para preencher o parecer da classificatória realizada na escola. Mas vamos lá. Bom, nessa etapa, então, a unidade escolar, ela tem de constituir uma comissão de avaliação e avaliar todas as produções que foram realizadas na escola. Nesse sentido, vocês vão pegar todas as produções que foram realizadas desde lá em fevereiro até amanhã, porque termina amanhã essa etapa de produção. E de tudo que foi produzido na escola, vocês vão selecionar as produções que irão representar a unidade escolar na próxima etapa classificatória, que é a classificatória 2. Bem, quantas produções? Mara, é uma produção de cada? Não. Nós temos 2 categorias. Então, está aí o quadro, ó. Na categoria 1, que são estudantes de 6º e 7º ano, vocês vão poder selecionar 3 produções. Mara, são 3 de 6º, 3 de 7º? Não, 3 por categoria. Mara, eu tenho 7 turmas de 6º e 7º ano. Posso selecionar 3 de cada turma? Não, são 3 para representar a escola nesta categoria. Então, são 3 produções literárias, 3 produções cênicas e 3 produções visuais de 6º e 9º ano, ou 6º e 7º ano. Ou seja, da categoria 1, 3 de cada. Total, 9 produções. Mara, eu não tenho produção cênica e produção visual. Então, eu posso colocar 9 produções literárias? Não, você só vai poder colocar 3 produções literárias, conforme o regulamento. Na categoria 2, a mesma coisa, só que 8º e 9º ano. Então, você tem 3 categorias, 3 produções cênicas, 3 literárias e 3 visuais. Ou seja, o total de produções que a unidade escolar vai mandar para a próxima etapa pode ser até 18 produções, respeitando esse quantitativo. Nossa, mas a gente produziu mais. Sim, por isso que a gente orienta a fazer amostra artística, fazer publicações nas redes sociais para divulgar as apresentações e o material, e eu sei que foi riquíssimo. E várias unidades escolares, elas promovem projetos tais como produzem vídeos com todas as produções, produzem mostras culturais de vídeos, mostras, agora a gente tem a produção visual, vão fazer exposições, isso é importante, isso é legal. Outras produzem e-books, produzem livros com as produções literárias, e no próximo ano os estudantes e a unidade escolar usa esse material produzido pelos estudantes como parte do material literário em língua portuguesa. Então, cabe à escola articular isso também para motivar os estudantes, ok? Então, este é o quantitativo. Sobe mais um pouquinho, Fidel. Aqui, ó, tem aqui que nessa etapa também da classificatória, esses 18 estudantes selecionados, eles vão ser premiados com certificado, tanto eles quanto os professores. Mara, onde está esse certificado? Está no Drive, já disponibilizei lá. E eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, está tudo lá naquele Drive do concurso que está disponibilizado lá para vocês na plataforma. Sobe mais um pouquinho, Fidel.
Que horas que eu vou produzir? Pode parar. Tá aí, ó, o modelo tá lá. Preencher o formulário, parecer classificatória 1 da unidade escolar. Onde esse formulário está, Mário? Eu não encontrei nos arquivos lá do Drive. Sim, porque ele está num botão fora, lá no site, eu vou mostrar daqui a pouco. Ele está, quando você abre a página do concurso, tem um botão verde. De um lado está o regulamento, tem um outro botão dizendo Drive Arquivo, que é onde você tem acesso a todos esses documentos que eu sempre mostro. E o outro botão está lá, classificatória 1, unidade escolar. Então, formulário. Aí a unidade. Lembra que eu disse que até amanhã é a etapa, está acontecendo a etapa de produção? A partir do dia 6 a gente libera, tá lá o botão, mas quando você clica, fala que o formulário não está aceitando respostas, mas a partir, qualquer coisa eu vou liberar amanhã. Mas a partir do dia 6, com certeza, esse formulário vai estar disponível. Peço para que vocês preencham esse formulário com atenção, porque este formulário ele vai estar substituindo aquele parecer que você tinha de mandar por e-mail, de postar no Drive. Então, você só vai preencher lá. Mara, mas lá no formulário vai pedir nome dos estudantes de produção cênica, e eu não tenho produção cênica. Sim, você vai preencher os dados dos estudantes com seus respectivos professores e os títulos das produções respectivas aos estudantes que foram selecionados na sua unidade escolar. Se você não trabalhou com produção visual, na modalidade de produção visual, você não vai ter material para colocar, então tudo bem, ok? Preencham, só peço que preencham com cuidado. Aí nós temos a outra parte dessa etapa classificatória, que é organizar, não, volta um pouquinho, Fidel, organizar todas as produções que foram selecionadas nessa etapa. Mari, então eu vou colocar todas as produções que foram realizadas na escola? Não, você vai colocar apenas as produções que foram selecionadas na etapa da classificatória, ou seja, até 16 produções, ou 18 produções, conforme o quantitativo que eu já disse. Ok. Além das produções, e se atentem, por gentileza, ao formato dessas produções. Por quê? Nós temos muitas produções. Pensem, nós temos 516 escolas, unidades escolares participando. Cada unidade escolar pode mandar até 18 produções. Multiplica isso. Veja quanto de material nós vamos selecionar, nós vamos avaliar na próxima etapa. Então, o que vai acontecer? A desclassificação ou a classificação, ela vai surgir a partir de pequenos detalhes. Se os arquivos estiverem incompletos no Drive, deram 10.728 produções que serão analisadas aqui. Então, pensem, se os arquivos postados pela unidade escolar não estiverem de acordo com as produções, com o formato solicitado, já é o primeiro passo para ser desclassificada. Se elas não forem postadas dentro do tempo, ou seja, até o dia 14 deste mês, não, depois disso, mesmo que por algum motivo o Drive continue aberto, ainda assim elas não serão consideradas. Então, se atentem para essas questões. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, que tivemos alguns estudantes desclassificados na última etapa. Por quê? Porque
A unidade escolar ou os professores não conversaram, ou os pais não entenderam que o estudante que for selecionado na última etapa, ele virá a Goiânia. Aí, quando chegou no último minuto, o pai falou assim, não, a minha filha não vai, pronto, acabou. E isso é motivo de desclassificação. Então, para não acontecer esse transtorno, eu sugiro que vocês se atentem aos critérios que estão lá descritos no regulamento, porque será passível, sim, de desclassificação se não atender, ok? Além das produções que serão colocadas lá, sobe um pouquinho, Fidel. Nós precisamos postar, tá bom? Vocês precisarão postar os documentos destes estudantes, apenas destes que foram selecionados. Quais são os documentos deles e dos seus representantes legais? É o termo de responsabilidade e cessão de direito assinado pelo estudante e pelo representante legal. O comprovante de matrícula atualizado, ou seja, tem de ser o comprovante com carimbo lá da escola. E a cópia dos documentos pessoais, CPF, RG e certidão de nascimento do estudante. Se ele não tiver RG, ok, CPF e certidão de nascimento. E comprovante de endereço do estudante e a cópia dos documentos do responsável, do representante legal. Gente, eu preciso que vocês se atentem para isso. Tem de ser aquela pessoa que tem a guarda do estudante. Mesmo que o Alecrim tenha um filho e ele deixou comigo, que sou a avó da criança, mas eu não tenho a guarda legal, não sou eu que vou assinar pelo estudante, tem de ser o Alecrim. Então, quando for colocar o documento lá, precisa colocar a cópia deste representante, porque também tivemos um problema o ano passado, que quem assinou o documento que foi colocado lá, não foi nem o ano passado, foi o ano retrasado, foi a irmã. E aí, quando chegou, os pais também, não, eu não aceitei, eu não autorizei, quem assinou não fui eu, foi a irmã. Então, esta documentação precisa estar lá. Se ela não estiver, o estudante será desclassificado. Por quê? Neste termo de responsabilidade, é onde eu tenho autorização para divulgar o nome do estudante, caso ele seja selecionado para a etapa final, para que ele seja filmado, para que a gente publique o material no e-book. Entende? Então, é preciso essa autorização. Existem algumas autorizações que não precisam ser postadas agora. Primeira, autorização de viagem. Por quê? Essa autorização ela só vai ser solicitada na etapa final, que será solicitada apenas para aqueles estudantes que virão para Goiânia para a cerimônia de premiação. Autorização de hospedagem também não precisa ser realizada agora, só quando este estudante for selecionado para estar aqui em Goiânia. E aquele termo de acompanhante também não precisa ser entregue agora. Isso será solicitado lá na última etapa, ok? Sobre o formato que será postado no Drive, todos os documentos do estudante, do pai ou da mãe ou do seu representante legal em um único arquivo. Neste arquivo tem de colocar lá o nome do estudante e logo em seguida documentação. Pronto. Os arquivos com as produções, a mesma coisa. A produção toda do estudante, de cada estudante, não pode colocar todos, vou escanear, eu tenho 18 estudantes, eu vou escanear todas as produções juntas. Não.
você vai fazer um arquivo por estudante. Então, se a sua unidade escolar tem 18 estudantes, você vai ter 18 produções lá dentro do Drive. Lembrando que, para as produções literárias e para o release da produção cênica, você tem de colocar o formato em PDF, que é aquele que foi manuscrito pelo estudante, escaneia com boa qualidade e coloca lá. É um arquivo. Você vai colocar o nome do estudante. Se é produção cênica, você vai colocar lá nome do estudante, Mara Veloso, em frente, produção cênica ou só cênica, manuscrito. Ok. Aí nós também pedimos a produção digitada. A produção digitada, ela tem que ser enviada para o Drive em formato DocX, ou seja, a hora que abrir, ele tem de estar possível ser editada. Muito cuidado com isso. Ok? Então, são os arquivos das produções textuais e das produções, os arquivos das produções escritas, eles têm de ter 2 arquivos, na verdade, entendeu? Sempre com o nome do estudante, ok? E os arquivos com a documentação também, todos em um arquivo só para cada estudante. Lembrando que é um concurso, gente. Infelizmente, são detalhes que às vezes vão fazer a diferença. Na hora de escanear, se o documento pessoal não está legível, ou se o termo de autorização não está legível, foi mal escaneado, ou tirou uma foto escura, embaçada, e não for possível a leitura, vai ser desclassificado. Então, se atentem para essa questão. Uma coisa importante, na produção visual, principalmente, esses 18 estudantes que forem selecionados, a unidade escolar retém as produções originais, principalmente da literária, da visual, e das outras também, mas principalmente da visual. Por quê? Você vai escanear. Mas, na hora, caso seu estudante seja selecionado, nós vamos fazer a exposição das produções. E aí a gente precisa dessas originais. Até mesmo para caso tenha algum recurso, alguém não concorde com a avaliação, enfim, a gente tem esse material. Nós vamos solicitar isso da unidade escolar. Então, guarde essas produções para o momento que nós solicitarmos. Será importante que você as tenha. Bom, foi até o final? Passa, Fidel. Peraí. Eu vou aproveitar aqui para falar. Lembra que lá no botão Drive/arquivo você tem acesso a tudo isso aqui, ó. Passa também. Pode passar até... Parou, volta um pouquinho. Aqui. Eu sei que nessa etapa pode surgir muitas dúvidas mesmo depois dessa live. E a propósito, ela está sendo gravada, eu vou pedir para o Fidel compartilhar o link de presença aí no chat. Assine lá se você está assistindo agora, sincronamente, ou se você está assistindo depois. Por favor, entre lá e assine e preencha a lista de frequência. Está no site, no chat e na descrição da live, ok? Mara, então tá aqui, ó, o site do concurso, tá o e-mail do concurso, todos os e-mails possíveis de serem respondidos, nós temos respondido a todos. Se você não respondeu, porque ou o questionamento ou o e-mail não chegou, ou então nós não entendemos o questionamento. Mas ainda assim, quando eu não entendo, eu pergunto.
qual é a dúvida mesmo. E também nós temos o telefone do Ciranda. Aqui, no Ciranda, a gente tem atendido a diversas demandas. Por exemplo, as 3 semanas que se passaram, nós tivemos o seminário. Então, muitas vezes, eu, Alecrim, a Alessandra, nós não estávamos aqui no Ciranda, nós estávamos lá no seminário. Mas todos os questionamentos que chegavam lá na secretaria, a Marilete, não sou eu que atendo, é a Mara, outra Mara, nós temos 2 aqui no Ciranda. Quando ela atendia, ela não sabia responder, ela me mandava a pergunta, o questionamento, e eu a respondia e ela repassava. Então, você pode ligar, que se eu não estiver, ou se eu não puder atender no momento por estar em outra demanda, a resposta chegará a você. Bom, fechamos essa questão da etapa da classificatória. Fechamos não, Mara, pode fechar esse arquivo. Fidel. E o Drive? Você tanto falou do Drive, eu clico lá no site do concurso e eu não... Pode deixar aqui ainda. E eu não consigo postar nada lá dentro. Sim, eu compartilhei ontem com todas as regionais o link da pasta da sua unidade escolar. Cada unidade escolar tem uma pasta que você vai poder postar. Caso este link não tenha chegado para você, ou não chegue até amanhã, por exemplo, que é quando começa, no dia 6, começa a etapa que você vai ter de subir esse material lá, você pode solicitar via e-mail também. Lembra que eu coloquei o e-mail ali? Você manda um e-mail, eu vou pedir o Fidel daqui a pouco para colocar no chat também. Vou até mandar aqui agora, peraí. Não está aí. Peraí. Então, eu vou... Manda para ele, para mim. Seleciona o telefone, o site, tudo, porque aí ele compartilha um por um lá na coisa. Então, se por um acaso todos os links estão com as regionais, todos, não tem um que não está. Se por um acaso esse link não chegar para você até o dia 6, ou você pode mandar, você pode solicitar para o e-mail do concurso. Conseguiu? Foi. Fidel, tá Fidel. Você pode mandar para o e-mail do concurso, mas me manda o nome completo da unidade escolar, me manda a CRE, me manda as informações completas. Não, até o INEP da escola me manda, porque aí eu te mando o link, caso isso não chegue. O Fidel vai colocar no chat aí o link do e-mail do concurso. Ok. Então, você vai postar estes seus arquivos e a documentação apenas dos estudantes neste Drive. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai lá na página do concurso e clica lá, classificatória, a partir do dia 6, classificatória, e preenche o formulário. E, olha, leia o formulário antes de enviar. Toda vez que você enviar o formulário, automaticamente o sistema manda uma cópia para o seu e-mail. Então, é possível. Mário, eu não sei o que eu respondi. Vai lá no seu e-mail, no e-mail que você informou, que vai estar lá a cópia do e-mail, do preenchimento que você fez. Um formulário por unidade escolar, não é um por professor. Neste formulário tem de conter todas as informações da etapa classificatória, ok? E também de quando vai acontecer a cerimônia de premiação. Tá, ok. Ou a amostra artística. Agora,
nós vamos para as orientações da etapa. Por que que eu uso assim? Porque depois que acabar a live, você vai poder acessar esse documento, tá bem? Orientações, etapa mostra artística. Essa etapa da mostra artística, ela é um momento de culminância, é o encerramento. Vocês trabalharam desde fevereiro, ou até antes disso, desde janeiro, trabalharam com os estudantes, quem tem a eletiva, e aí tem aquele momento de encerramento. Mara, tem uma data específica? Não. A escola só pedimos para que aconteça em junho. A unidade escolar, ela tem a liberdade. Algumas unidades escolares estão reunindo tudo. Encerramento de todas as eletivas, aquele momento da escola, da unidade escolar, para realizar essa mostra. Tem outras que estão fazendo de uma forma mais singela. Reúne com a escola, apresenta, outros até dentro da sala. A gente solicita, a gente pede para que seja um evento para que a escola conheça o que foi produzido. É mais um momento, e é neste momento da mostra que os estudantes serão selecionados, não, que os estudantes que foram selecionados para representar a escola, é esse momento que eles serão apresentados para toda a comunidade escolar, e também serão premiados com certificados. Algumas unidades escolares conseguem produzir, com parcerias, enfim, produzir alguns outros tipos de premiação. Isso é muito bacana. A escola tem a liberdade de fazer isso. Então, pode ser uma mostra. Se os estudantes não quiserem apresentar ao vivo, podem fazer uma mostra com os vídeos que foram produzidos, enfim. Passa mais um pouquinho, Fidel. Então, como eu disse, durante o evento, vai premiar. E outra coisa, quando vocês publicarem alguma coisa relacionada ao concurso cênico literário, marque a gente. Marque o Ciranda da Arte nas redes sociais quando vocês forem divulgar alguma coisa na rede, porque assim a gente consegue até acompanhar e repostar. Também me marquem, eu tenho lá, @maraveloso, Maravel, VEL 7. Marca que aí, às vezes o Ciranda recebe muita marcação, não consegue acompanhar. Se você me marca, ou marca o professor Alecrim, qual que é a sua arroba? O meu é urucum.alecrim. Isso. Se vocês nos marcarem, a gente consegue também acompanhar e a gente pede para repostar. Isso é bacana, porque vocês, professores, vocês trabalham arduamente, a gente sabe disso. E é importante mostrar o trabalho de vocês. Então, marquem a gente e divulguem o material das mostras. Outra coisa, em relação à mostra que a gente pede, mande para o e-mail quando ela vai acontecer, se já aconteceu, e onde ela vai acontecer, tá bem? Manda lá para a gente também poder acompanhar. Outra coisa que às vezes é possível, se você mandar o convite para o e-mail do Ciranda, e a gente conseguir encaixar na nossa agenda, eu, Alecrim, ou alguém aqui, pode ir na sua escola para assistir a mostra, né? Mas isso é dentro da possibilidade, a gente tem um monte de eventos. Tendo a possibilidade, a gente consegue o transporte, a gente vai, se for possível, a gente vai, bate e volta, assiste e volta, só mesmo para acompanhar, para prestigiar e para registrar esse momento também, tá bem? Sobre a mostra, passa mais um pouquinho, Fidel. Já falei sobre parcerias, pode passar. Tá. Comunica, como eu disse, quando você mandar, tudo que você mandar para a gente no e-mail do concurso, lembra de colocar o nome da escola, o nome da unidade escolar completo, o município e a CRE, a data e o horário do evento,
ou, se você for questionar sobre link, sempre coloca as informações para a gente poder olhar. Nós temos não vou lembrar agora, mas mil e pouco, 1.070 professores participando, 519 escolas. Então, quando você manda assim, e às vezes o e-mail não está lá o nome da escola, aí a gente não sabe como te responder, entendeu? Então, é isso. Da amostra, creio que é isso também. Passa mais um pouquinho. É isso. Tá aqui. Sempre eu coloco as informações. Fecha essa parte, Fidel. Bom, sobre o certificado, você pode clicar aqui e ler certificado do curso. Pode fechar essa... Fechar não. Volta para a pasta. Regulamento, vamos lá. Não, peraí, antes. Identidade visual. Se você precisar divulgar alguma coisa, clica em qualquer um desses arquivos. Entendeu? A gente pede para você usar a identidade do concurso. Então, tá ali. Pode fechar esse, clica em outro arquivo. Entendeu? Tá aí a logo do concurso, volta. Aí, tá vendo? Usa o nosso material, a gente já disponibilizou para você não ficar precisando quebrar a cabeça. Então, fecha, pode fechar as imagens. Volta. Onde é que está isso? Identidade visual do concurso. Mara, eu posso mandar, e o ano passado a gente recebeu algumas assim, que, de certa forma, serviram também como critério de desclassificação. A gente pode mandar em qualquer folha? Não, as folhas estão aqui, ó. Folhas para produções. Clica, Fidel. Lá embaixo, 3, passa 3. Olha lá, ó, produção cênica. Eu tenho para digitar, o modelo para você digitar, e o outro modelo. Clica para mim no PDF, qualquer um do PDF. É importante que seja... Mara, mas o monólogo não é produção de vídeo só? Não, você tem de fazer um resumo. E aqui nessa ficha, sobe ela, Fidel, ou mostra ela. Tá. Nessa ficha tem os dados que eu preciso do estudante, esse lugar aqui, que é essa declaração de autenticidade, que é aquilo para comprovar que foi você, estudante, que fez, que o professor acompanhou essa etapa. Então, passa, pode subir. E aqui é o espaço para escrever um resumo. Tem uma página inteira, mas é um parágrafo para falar do que é. Coloca o título do monólogo e do que se trata a produção, o vídeo. É um resuminho, release, que a gente chama de release. Pode fechar. Então, as fichas estão aqui. Essa em PDF, a gente sugere que você imprima e o estudante escreva nela. Para digitar, é só digitar os dados, ok? Assim temos todas. A produção visual, clica na produção visual, Fidel. A produção visual é a única que não tem linha, porque o desenho, a fotocomposição, ela tem de estar aqui, neste espaço em branco aqui. Fotocomposição. Alecrim, o que é fotocomposição? Me fala rapidamente. Só o desenho é uma fotocomposição? Bom, a fotocomposição é uma junção entre imagem, texto ou imagem e desenho, né? Então, costuma partir de uma imagem fotográfica com intervenções, né? Me dá um exemplo. Se parece muito com uma colagem. Então, você pega uma fotografia, trabalha textos e outros elementos através da intervenção direta nessa imagem, né? Então, pode ser imagem com desenho? Pode. Pode ser imagem com texto? A imagem é uma foto, né? Eu posso pegar a foto de qualquer um, ou tem que ser o estudante que tirei? Original, né? Então, é um concurso, ou seja, estamos trabalhando também com critérios da autoria, né? Então,
é recomendável não só na produção visual, né, e o que nós buscamos também, em todas as outras modalidades, a autoria, né? Então, que sejam imagens produzidas pelos estudantes, que sejam textos elaborados pelos estudantes, né? Que sejam também intervenções dentro desse trabalho elaborados em conjunto, estudante, né, e orientação dos professores, ou seja, precisa ser uma obra autoral, uma obra original, em todas as modalidades, não só na de produção visual, né, mas nas outras também, né? Pode ser só, como eu posso dizer, pode ser só uma foto lá do meu cachorrinho? Assim, não tem goianidade? Precisamos de duas coisas, né, na fotocomposição. Primeiro, roteiro, ou seja, né, nós vamos pensar o que essa fotocomposição tem a nos entregar na narrativa, ou seja, e dentro do nosso concurso temos também, né, uma temática. Então, esses roteiros eles precisam ser baseados também nessa temática, né? Ou seja, goianidades, mídia e comunicação, né? Então, é o que nós buscamos também de trabalhos nessas narrativas, né? Não só, mais uma vez, na produção visual, mas em todas as modalidades, né? Então, a temática é o seu orientador do roteiro e da narrativa, né? Não se esqueçam disso, né? Eu estou rindo aqui porque eu pedi o Fidel para apresentar, para mostrar uma imagem, um negócio que eu coloquei, eu compartilhei com os articuladores e eu vi que eu não coloquei lá no Drive. Então, eu vou colocar ao final, mas eu vou pedir para ele colocar aí, para eu reforçar os formatos e as coisas como devem ser apresentadas. Bom, essa questão da fotocomposição, ela, não só da fotocomposição, mas das produções, todas elas precisam articular os 3 eixos, que é goianidades, que é mídias e comunicação. Ou seja, e a gente não precisa se prender a goianidades só naquelas questões tradicionais. Por exemplo, hoje eu vi uma reportagem no jornal que dizia que Goiás está em primeiro lugar em inteligência artificial, assim, em avanços, em pesquisas. Está dentro de goianidades isso. Então, pense, por exemplo, Rio Verde, altamente tecnológico na questão lá das plantações e tal. Então, pense de forma ampla, fora da caixinha, como a gente fala, né? Tá. Fidel, volta para mim, por gentileza, estamos quase finalizando a apresentação para começar o momento dos questionamentos, das respostas. Seguinte, lá no site, mostra para mim o site, por gentileza. 10 coisas que eu estou pedindo para você ao mesmo tempo, né, Fidel? E na página. Vamos lá. Já vou começar aqui, enquanto você tá vendo. Eu vou começar algumas questões e aí eu reforço com o site. Vamos lá, nas questões. Você conseguiu acompanhar desde o início? Sim, então vamos... Os comentários do público não aparecem? Não. Cadê? Quais as questões? Lendo as questões? Pode, por favor. Então, a primeira questão é da Flávia Seba, né? Que é referente ao curso formativo. Então, minhas notas já estão lá, meu certificado já está pronto, ou seja... Querida, conforme eu informei no privado, lá no chat dentro do curso, os certificados do Ciranda, dos cursos promovidos pelo Ciranda, são chancelados pelo Conselho Estadual de Educação. Nesse sentido, foi o que eu disse, nós pegamos agora, o curso está encerrado, até o dia 10 agora, nós fechamos todas as notas e aí sim começamos a emissão dos certificados.
eles precisam da chancela, então a gente manda esse processo até o dia 10, nós vamos mandar ao conselho essa coisa toda, e aí sim vem o número de portaria, porque não adianta um certificado sem uma portaria, sem uma chancela. Então, o seu certificado chegará conforme a mensagem que eu coloquei lá no grupo, lá na sua, chegou para você, eu tenho certeza, que o certificado chegará até o dia 30, desde que você tenha alcançado a média mínima, que é 7. Ok? Próximo. Então, a próxima pergunta é da Elda Núbia. Onde vejo as notas do curso, que ela não conseguiu visualizar? Querida, lá eu não vou abrir aqui a plataforma do curso, porque não é esse o objetivo da live. Se você voltar uma live atrás, Fidel, você consegue mostrar o chat, a página do concurso? Em uma live anterior, eu mostrei para vocês onde encontrar cada coisa do curso, tá? Que abre... Eu não estou conseguindo enxergar, tem de aumentar. Se eu não estou enxergando, também não tem. Tá lá, ó. Plantão de dúvidas, concurso cênico literário, orientações gerais. Nessas 2 lives, eu expliquei, abri e mostrei para vocês. Então, eu não consigo retomar essas questões hoje, porque a gente já está quase 1 hora de live. Aí eu não consigo responder as outras questões, ok? Então, mas você vai olhar na barra, quando você abre a plataforma lá do curso, você está logada, tem escrito assim, notas. Então, você abre lá que você vai ver. Tá, próxima questão. A próxima questão é da professora Ellen Xavier, sobre o monólogo. Então, ela diz aqui que a folha não cabe o texto e as marcações de cena, ou seja, então ela pergunta se precisa constar tudo. Não, é um release só. Diferente do ano passado, que tinha de constar o texto, este ano a gente não está pedindo isso, a gente está pedindo só um resumo, um parágrafo que apresente a produção. Por exemplo, se eu for publicá-la no e-book, qual é o resumo? Lembra quando você vai assistir a um espetáculo, não tem lá um resumo do que é a cena? É isso que a gente quer, ok? Não é um texto, não é o texto com a marcação, com as rúbricas, com as falas do personagem, não. É só um resumo do que é o monólogo. Bom, aí aqui 2 perguntas bem breves, né? Então vou juntar as 2. A primeira é do Igor Souza, que ele pergunta se é o total de 18 trabalhos por unidade, né? E o da professora Lara Roberta, que pergunta sobre o comprovante de endereço, se é dos últimos 3 meses. Sim, se possível, se você puder colocar o mais atualizado, o comprovante de endereço, sim. Pode colocar desses 3 meses, desses últimos 3 meses. Na verdade, a gente precisa desta documentação, caso o estudante seja selecionado na etapa final, para a produção do termo de doação da premiação, do prêmio, do equipamento que ele vai ganhar, caso ele seja premiado. Então, a gente precisa colocar o endereço corretamente e tal. Então, sim, ele só precisa estar bem escaneado e ser o endereço real do estudante. Qual era a outra da questão da quantidade de trabalhos, 18 por unidade escolar, sendo 3 em cada modalidade de cada categoria, ou seja, 3 de produção visual, categoria 1, 3 de produção visual, categoria 2, total 6 produções visuais. 3 de produção literária, categoria 1, categoria 2, 6 total. Está lá o quantitativo naquele documento que eu mostrei para vocês agora, que já está disponível lá no site. Próxima. Da próxima, a professora Beatriz Félix de Miranda Guimarães. Então, ela faz aqui um chamado sobre os arquivos, né? Ela diz que os arquivos que estão disponíveis para download no site estão diferentes desses que a gente mostrou aqui, né? No Drive, né?
É porque quando a gente mostra pelo Drive, às vezes ele tem uma alteração, mas não está diferente, não. Eu estou abrindo, o documento que eu estou abrindo está dentro do Drive. Por isso que eu falo, eu nunca mostro um documento que está fora. E já tive até reclamação nas lives dizendo isso. Você mostra sempre os documentos que estão lá, esses documentos eu já vi. Mas é por isso, são os documentos que estão lá no Drive disponível. Falando em Drive, eu preciso reforçar que ninguém consegue editar esses documentos e nem compartilhar lá dentro. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o download baixa para o seu notebook, para o seu computador, para depois você poder mexer nele, entendeu? Não edita. Esse Drive com os arquivos do concurso, ele não edita. Já o Drive lá que você vai receber da sua escola, você tem poder de edição. Então, muito cuidado, que você pode até apagar sua pasta de lá. Dependendo de como você fizer, entendeu? Então, esses documentos estão exatamente. Se você quiser colocar professora Beatriz, se você quiser colocar para mim, aí no chat, qual documento que você viu que está diferente, eu posso tentar abrir ele aqui para você agora na live. Ela complementa, ela disse aqui, acho que o meu colégio já postou os trabalhos selecionados e o template disponível é diferente desse. Você não está falando do concurso do Bariani Hortêncio, não, professora? Porque a gente liberou, nós entregamos os links da produção, os links de cada pasta, de cada escola, nós entregamos ontem para os articuladores e supervisores, para a CRE. Então, muitos de vocês ainda nem receberam esse link. Como é que a sua escola já postou? Então, provavelmente, você deve estar se referindo ao concurso do Bariani Hortêncio. E se você é do Cênico Literário e postou lá no Drive do concurso do Bariani Hortêncio, ele não vai ser avaliado, porque não chegou para nós. São comissões diferentes. Uhum. A próxima é aqui da professora Daiane Borges, né? Ainda estou confusa quanto ao local de inserir as produções e documentações. Vocês vão disponibilizar um drive com pasta para todas as unidades escolares? Sim. Ou é a unidade de ensino quem cria esse drive? Não. Ou tudo é enviado por e-mail, né? Não, nada... Nesse concurso, nada é enviado pelo e-mail, só as dúvidas e os questionamentos, ou quando tem troca de professor. O Drive, ele já foi criado, dentro do Drive do concurso, nós criamos uma pasta para cada unidade escolar participante. E aí, o que acontece? Nós compartilhamos esse Drive, essa pasta, o link de cada pasta com as regionais, com as CREs. E ela vai compartilhar o link com você. Se vocês ainda não receberam, é o que eu disse, cobrem da regional, do articulador ou do supervisor, lá da regional, o articulador da SDI ou o supervisor do ensino fundamental. Lembra que o concurso cênico literário é para o ensino fundamental, cobre dele. E ainda assim, se você quiser, pede para a gente lá via e-mail, mas me manda o nome, tudo certinho, CRE, nome da escola, município, INEP da escola, porque aí eu também posso te mandar o link, tá bem? Por e-mail. Bom, acho que as duas perguntas próximas são para mim. Então, a primeira. Narrativa visual seria um texto explicativo sobre o desenho, fotocomposição? É um escrito? Um texto Ou seja, escrito? né, o que nós falamos sobre narrativa visual, né? É a mensagem que você quer transmitir através daquela imagem, não quer dizer que seja um texto, né? Vou dar um exemplo bem literal, né, mas bem fácil de acessar sobre isso. Aquela imagem do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, todo mundo conhece, né? São 12 pessoas em uma mesa, né? Mas o que é a narrativa visual? A narrativa é a última ceia de Jesus. Então, é a mensagem que eles querem passar naquele trabalho, né?
Ou seja, não tem a ver... Uma comunhão, aquele momento em que ele estava com amigos, em comunhão, o que é a narrativa. É a narrativa, né? O que você está contando através daquela imagem, né? Então não quer dizer que é o que você vai descrever em texto, né? E aí, quando eu faço, me corrija se eu estiver errado, estou fazendo o papel de quem não entende muito, porque eu não entendo muito. Pensa assim, então tá, eu tenho a Santa Ceia e de repente eu tenho aquela foto, eu estava lá no dia, eu tirei aquela foto e de repente eu venho e desenho uma terceira personagem lá querendo questionar, por exemplo, sobre se alguém pode me passar o número do WhatsApp de um dos participantes da ceia. Estou lá, botei a pessoa lá e coisa. A minha narrativa podia ser assim, olha, a mudança que tem lá no momento de comunhão, mas agora nós estamos num momento tecnológico que as pessoas querem fazer uma reunião via WhatsApp e tal. Isso poderia ser chamado de narrativa? Isso é uma narrativa, porque você está contando um outro tipo de história nessa narração. A partir da composição que eu fiz. A partir da composição que você fez. Ou seja, então isso é a narração, é o que você está contando naquela imagem. Ou seja, não é para eu escrever o que é que eu estou querendo falar. É para eu falar o que eu estou querendo falar por meio da imagem. Por meio da imagem. Então, a narrativa é por meio da imagem. Neste caso, não é escrito. Assim como a crônica, você vai estar escrevendo, você vai fazer a sua... Vai apresentar a sua ideia, o estudante, no caso, vai apresentar a sua ideia escrevendo o texto. No monólogo, ele vai encenar o que ele precisa, né? A ideia que ele quer transmitir. Próxima questão que também é para você. Próxima questão, né? Mas o aluno pode pegar uma foto, né? Tá aqui da professora Marla, né? Mas o aluno pode pegar uma foto de algum lugar e fazer uma leitura analógica, interferindo com desenho e colagem? Bom, uma pergunta interessante, mas que precisamos de critérios para ela, né? Acabei de usar um exemplo da Santa Ceia, né? É uma imagem de aproximadamente 400, 500 anos, né? Ou seja, é uma imagem que já está em domínio público, ou seja, muitas pessoas podem utilizar, é uma imagem livre para uso. Então, você precisa se certificar se essa imagem está livre para esse tipo de uso, né? Então, a gente não pode pegar uma imagem de uma artista e utilizar ela ali sem essas devidas precauções, né? Por isso que nós recomendamos o quê, né? Que se o estudante vai trabalhar com uma foto, e a foto é a base, vamos imaginar que o nosso estudante é lá da cidade de Goiás, e ele vai trabalhar com uma foto que é do Rio Vermelho. Então, é interessante que o estudante faça aquela imagem, que ele produza aquela imagem, né? Me surgiu uma dúvida. Se eu tenho, então, eu tirei a minha foto, eu sou estudante agora, tirei a foto, ok, coloquei lá a foto, essa foto, ela tem que ser o principal, o foco, de certa forma. A partir dela que eu vou fazer as composições, não é isso? Exatamente. Eu posso, então, pegar uma outra imagem, uma outra foto de alguém e inserir sobre essa minha foto, desde que ela esteja livre para uso. Livre para uso. Então, posso. Mas se eu pegar essa imagem de alguém e colocá-la deste tamanho, e aqui eu tirei desse tamanho, tá certo, professor? Aí depende da intenção daquela pessoa, né? Que é, novamente, a primeira pergunta, a narrativa. Então, se eu quero mostrar, por exemplo, que o Rio Vermelho é um rio muito maior do que as pessoas imaginam, então eu posso colocar barqueiros muito pequenos, porque eu estou mostrando que esse rio é muito maior, muito grande. Então, depende da narração. Vou trabalhar, por exemplo, com o Rio Araguaia, e eu quero mostrar que esse rio está secando. Então, eu posso fazer uma composição onde eu deixo a água quase desaparecendo. Mas em algum lugar eu tenho de colocar, então, as imagens que eu utilizei que não são minhas. Exatamente. Eu tenho de deixar isso, quando o estudante, caso ele seja selecionado, e quando formos publicar o material dele, então a gente
tem de ter essas referências dessas imagens que foram retiradas de outros lugares. Então, é importante que isso seja guardado. Ou seja, é o crédito, né? É o crédito da imagem, que é natural para todos os artistas. Ou seja, então, quando você vai escrever e fazer uma menção no texto, na produção literária, por um exemplo, e você vai citar um outro autor, né, que seja de uma maneira breve, você cita o nome dele, né? É mais ou menos parecido com isso, né? Outra pergunta? Aqui da nossa professora Marlene, né, que ela fala, fotocomposição, preciso de mais explicações. Bom, a gente trouxe mais exemplos aqui, né? Mas dentro do curso formativo tem ali, se não me engano, o último item, né? A gente produz uma fotocomposição do zero até o final, né? Narrando, então recomendo também que retome, né, esse vídeo lá na produção, né? Porque ele vai orientar muito sobre o processo, né? É um vídeo que vai mostrar o começo até o fim de uma produção de fotocomposição, né? Então recomendo que assista esse vídeo, né? Que o retome lá dentro do curso de formação, né? Que nós ofertamos aqui no concurso Sênior. Entendi. Qual a próxima pergunta? A próxima pergunta, né? A mesma crônica pode ser feito um monólogo? Pode. Mas o que acontece? Existe um item lá no regulamento que, nesta etapa classificatória da unidade escolar, o estudante ele só pode competir, vamos colocar assim, ele só pode propor em uma modalidade. Ele só pode submeter o trabalho em uma modalidade. Por quê? Vou explicar. Isso já estava subentendido lá o ano passado, mas ainda assim a gente achou melhor reforçar, deixar mais evidente essa informação. O ano passado nós tivemos alguns estudantes que mandaram suas produções cênicas e literárias para essa etapa. Quando chegou lá no final, aí a escola se atentou para que o mesmo estudante ele não pode ser premiado por mais de uma modalidade. E aí algumas escolas me ligaram falando, Mara, poxa, eu fiquei prejudicado porque eu mandei menos estudantes, né? Eu podia ter mandado mais. Então, neste ano, a gente está dizendo assim, olha, quando a comissão de avaliação for avaliar e falar assim, nossa, peraí, esse estudante aqui, ele fez as 3 produções muito boas. O que nós vamos fazer? Atendeu aos critérios, a comissão vai selecionar qual destas 3 vocês vão enviar. O mesmo estudante não pode estar nesta etapa, na próxima etapa classificatória, competindo em 3 modalidades diferentes. Entendeu? Lembrando, o monólogo, ele tem de ser o texto que ele estiver falando, interpretando, precisa ser de autoria dele, não pode. Nós 2 somos estudantes. Nossa, a gente já foi tanta coisa aqui hoje, né? Nós 2 somos estudantes. O Alecrim, por algum motivo, ele gosta demais de se apresentar. Eu já sou muito tímida. Então, eu vou escrever um texto que ficou muito bom, e aí ele vai e apresenta o meu texto. Não. O Alecrim, esse é o objetivo, para que o Alecrim entenda que ele pode escrever bons textos que podem ser representados e que eu, mesmo sendo tímida, trabalhando direitinho, eu também posso me apresentar cenicamente. Então, nessa etapa, a escola deve tomar o cuidado, a unidade escolar deve tomar o cuidado para selecionar estudantes, cada estudante para uma categoria. Mais alguma? Então, a próxima, né? Falamos um pouco mais sobre fotocomposição, que é o que a professora Márcia Carvalho tinha pedido, né?
Lara Roberta pergunta, na página de comprovante de matrícula também aparecem outros itens. Aí ela coloca entre parênteses, autorização de viagem e autorização para hospedagem. Pode encaminhar essa página preenchendo apenas o item da matrícula? Tá, tem o item da matrícula e aquela parte em cima, que é o termo de autorização com o nome do estudante, os itens do estudante e com a assinatura do representante legal. Eu vou abrir lá. Fidel, abre o site lá para mim, por favor, de novo. Aí, enquanto abre, tem mais uma aqui, né? Professor Eduardo Francis, né? Ele diz o seguinte, né? Vai lá novas informações sobre... Peraí. Vai lá no Drive. Documentos. Mais para baixo. Folhas de produção, não. Em breve, certificados modelo. Ih, já está disponível. Termos e autorizações, lá embaixo. 7. Tá vendo? Tem o arquivo editável, então você pode tirar essas outras autorizações, mas abre o anexo para o estudante, termos e anexos para o estudante. Abre para mim. Esse anexo 1. Não, esse é o 2, é acompanhante. Este não precisa agora. Anexo 1, primeiro. Tá. Essa parte tem de estar preenchida. Desce, Fidel. Pode ir, tem que estar preenchida, todos os dados. Volta lá um pouquinho. Caso o estudante, ele tenha produzido, vocês selecionaram, mas ele mudou de escola, ele produziu na sua unidade escolar? Sim, você acha que ele pode representar a escola? Pode. Eu só preciso que você informe também para qual escola ele foi, para qual unidade. Pode passar. Aí ele vai, o representante legal preenche isso aqui, lá ó, o nome. Eu, como pelo presente responsável pelo menor, coloco o nome do estudante, passa. Pode passar. Preenche, assina, e aqui embaixo, assinatura do estudante e o CPF do estudante, assinatura do responsável e o CPF do responsável. Passa. Aqui é o comprovante de matrícula, é só isso aqui. Estes outros, o item 3 para baixo, não precisa preencher agora. E aí, eu tenho lá, eu disponibilizei lá um arquivo editável. Então, você baixa, se quiser mandar sem essa parte, é só excluir do item 3 para baixo, ok? Acho que é isso. Pode voltar, Fidel. Deixa aí dentro desses anexos aí que a gente vai precisar deles. Volta para a questão, Fidel. Bom, perguntas aqui, né? Deixa eu só retomar onde que estava. Bom, tem um professor que ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta meio comentário, né? Novas informações sobre fotocomposição, pergunta. Aí ele coloca assim uma carinha e coloca assim, inconsistências. Não, professor, não são novas. Bom, deixa eu responder para o professor Eduardo Francis, né? Professor, primeiro, né? Tem um curso de preparação, né? Que é esse curso que nós ofertamos para os professores que estão participando, né? Lá tem, eu posso até dizer isso com muita segurança, que o conteúdo dá até mais de 40 horas de curso, o conteúdo que está lá, né? Passo a passo. Então, se você tiver essa disponibilidade de fazer a formação, né? Acredito que sim, né? Então, ali você vai ver que esse conteúdo que está sendo falado, não só nessa live, mas nas outras, eles já foram falados, repetidos, né? E disponibilizados, então, lá na plataforma. Lá também, né? Mesmo aqueles que optaram por não fazer o curso, ainda assim foram cadastrados lá na plataforma e tiveram acesso ao ambiente. Então, estão lá escritos, e no regulamento também está dito que a imagem é autoral, essas questões todas. Mas, mesmo assim, se você não concordar, você pode colocar aí no chat, ou então, na hora que você preencher a lista de frequência, Fidel, coloca lá para nós, coloca lá
qual item que está inconsistente que a gente pode tentar te orientar melhor. Exatamente. Aí a próxima é sobre os formulários. Os formulários e documentações podem ser preenchidos digitado e somente impresso para as assinaturas, ou precisa ser tudo manual? Não, você fala dos termos e autorizações? Não, pode ser tudo digitado e a assinatura manual. Pode, inclusive, assinar lá pelo .gov lá, se for o caso, se você tiver a plataforma. A gente só precisa que tenha, de fato, a assinatura desse representante legal e da participação do estudante, que a gente também teve uma outra situação, que o estudante produziu, porque ele foi estimulado na escola, mas na hora de vir, ele não quis vir, ele não queria participar. Ele falou, não, eu fiz porque era atividade de aula, eu não queria participar. E a gente não tinha nenhum termo, e mesmo se tiver, é preciso deixar explícito para os representantes legais e também para o estudante que ele pode desistir a qualquer momento também. Não é porque ele assinou que ele é obrigado. Se em algum momento ele achar que não, ele pode desistir. Claro que aí não permanece até o final do concurso, né? Porque existem critérios para se permanecer. Aqui, Marlaney, também uma pergunta sobre fotocomposição. Professor, eu posso ter uma foto como base e em cima dessa foto fazer as interferências? Já respondemos, sim, né? Pode, né? Desde que a foto seja do estudante. Sim. A foto base tem de ser do estudante. Ou, né, se você for utilizar uma foto, que você certifique que essa foto tenha livre direito de uso, né? E faça essas referências. Mas tem de ter uma foto do estudante. Sim, né? Não pode, a fotocomposição não pode ter uma imagem lá, uma composição de uma imagem sem ter uma fotografia do estudante. Ou a intervenção do estudante, né? Então, ou seja, tem que ter um trabalho autoral, né? Tem que ter um trabalho autoral em cima disso. Né? Aí tem aqui da outra professora, que são muitos concursos, é verdade, né? São muitos. São, por isso que a gente tenta facilitar, colocar assim... Essas lives, ao invés de eu ficar fazendo lives, a gente colocou todo o material lá no curso, né? A gente chama de curso, mas a gente colocou na plataforma, disponibilizado, nós fizemos as pesquisas, né? Claro que vocês complementam e tal. E é feito adesão. A unidade escolar, ela pode aderir ou não ao concurso, salvo aquelas que têm a eletiva vinculada ao concurso cênico-literário. Aí essa tem de participar, porque ela tem uma eletiva específica para isso. Mas a gente entende que é muita coisa mesmo. Sim, aí tem aqui da professora Marlene, eu agradeço as orientações sobre a narrativa, né? A gente agradece pela pergunta, né? Perguntas são sempre bem-vindas, né? Kênia, Alberta, né? Pergunta sobre o termo de responsabilidade. Tem 2 campos. Autorização de viagem e autorização de hospedagem. Esses campos precisam ser preenchidos. Se não precisar, pode tirar eles da folha? Pode, a gente já respondeu. Sim, pode retirar. Aqui, a professora Marlaney, né, ela me faz uma pergunta sobre o exemplo que eu fiz no curso, né? No seu exemplo no curso, você pegou uma foto de Goiânia. Sim, eu trabalhei com uma foto, né? Ali da Avenida Anhanguera. Eu moro no centro, né? Então eu tenho muitas fotos de lá porque eu fotografo lá há bastante tempo. Ah, a foto era sua? Sim, eu fotografo lá há bastante tempo. Aí ela faz um complemento, né? E você fez colagem com carros antigos. Essa foto, assim como eu explico também lá na produção desse vídeo, são recortes muito antigos, né? De fotos de revista. Então são 2 carrinhos muito antigos, né? De fotos bastante antigas mesmo, né? Livres de direito de uso, né? Que eu faço esses recortezinhos ali dentro da imagem, né? Ou seja, vem aquela questão, a foto é um trabalho autoral, ou seja, então você pode passar a utilizá-la, né? E tem o restante que é a composição, né? Aquilo que você vai fazer na narrativa, né? Então, certifique-se que são recortes, são imagens livres de uso, ou que você vai trabalhar com desenho em cima da sua imagem base, seja ela fotografia ou outro tipo de recorte, né? Lá dentro do curso formativo, né,
eu trouxe também alguns outros exemplos de outros artistas que fizeram outros tipos de fotocomposição, né? Baseadas em desenho, baseadas em fotografia, né? Baseadas em outros tipos de imagem base, né? Tem alguns exemplos lá dentro do curso também, né? Mas sim, professora, lá trabalhei com uma imagem aqui da Avenida Anhanguera e depois pequenos recortes de carro antigo, de revista, né? Muito antigos mesmo. Tá. A outra é a Jaqueline? A outra é a Jaqueline. Pode retirar a data final para envio, repetir, né? A data final para envio dos materiais produzidos pelos alunos. Sim. Até o dia 14. E eu vou pedir, Fidel, você conseguiu fazer aquele... coloca para mim que eu vou repetir agora. Bom, nós não temos, obrigada, aqueles que estão nos parabenizando, obrigada também àqueles que estão questionando, obrigada por você estar aqui presente, seja agora sincronamente, seja posteriormente, que também está nos assistindo. Bom, eu fiz um resumo. Esse material, acredito que também o supervisor, o pessoal da CRE já compartilhou com vocês, mas eu também vou colocar lá naquele espaço de orientações, que ele serve de um guia. Abre para mim, então. As produções, elas devem ser postadas no Drive, que é da sua escola. Peraí, deixa eu consertar. As produções e os documentos, eles devem, da etapa de classificatória da escola, eles devem ser postados no Drive, compartilhado por nós para a unidade escolar, até o dia 14 agora de junho. E no Drive, você tem de ter aquele quantitativo, você pode ter até 18 produções. Mário, eu não tenho 18 produções, então a minha escola vai ficar prejudicada? Não. Você tem uma produção? Então é essa produção que você vai colocar lá. Entendeu? Que a comissão avaliou. O ano passado nós tivemos algumas unidades escolares que produziram, nós vimos o material, vimos a amostra, entretanto, quando a comissão foi avaliar, percebeu que faltavam coisas que não contemplaram o regulamento. Elas optaram por não mandar, tá bem? Ok, tá tudo bem. Vamos lá, então. Ó, esse aqui é um resuminho do que tem de estar lá no Drive. São duas coisas para cada aluno, vamos colocar assim, 3 coisas para cada aluno. Arquivo com a produção do estudante. No caso da produção literária crônica, tem de estar 2 arquivos, ó, a digitada em DocX e a manuscrita em PDF. Sempre arquivo único, não coloca 10 arquivos lá de uma única produção. No caso da fotocomposição, ela tem de ser escaneada em cores. E no caso da produção cênica, tem de ter o vídeo com o monólogo, o release do monólogo, lembrando que o release é um parágrafo, falando o que é um resumo do que é o monólogo. Digitado, caso do release, e manuscrito, no formato. O monólogo, o vídeo, é importante que no início do vídeo tenha a descrição de quem é. Olha, eu sou estudante. Pode ser digitado lá no vídeo, né, como créditos, né, ou então o estudante fala, CRE, a escola, o título do monólogo, está lá no regulamento. Passa, Fidel. Aí, como que você vai colocar o nome? O ano passado eu recebi WhatsApp 123, Florzinha de Jesus, juro para vocês, de nome de arquivos. O arquivo tem de estar com o nome do estudante, a modalidade, se é cênica, se é visual, literária, e vídeo, ou manuscrito, ou digitado,
esse é o nome do arquivo. Então, cada estudante tem de ter o seu arquivo com a sua produção, o seu arquivo, aí vamos lá para os documentos. Passa. Tinha um cicrano aqui, ó. Tá. O outro tipo de arquivo que tem de estar lá na pasta de cada aluno, de cada escola, né? De cada estudante selecionado, é o arquivo com todos os documentos do estudante e do representante legal. Então, nesse arquivo deve incluir o termo de responsabilidade, é aquele que vai até a assinatura do estudante e do representante legal, o comprovante de matrícula, que é o item 2, e a cópia, pode subir, Fidel, um pouquinho, a cópia dos documentos pessoais do estudante, tá vendo que é ou CPF ou o ideal é CPF. Comprovante de endereço do estudante, ou seja, um comprovante que tem o endereço de onde ele mora, e os documentos pessoais, cópia legível. Neste arquivo, com a documentação, você vai colocar o nome do estudante e hífen documentação. Pode passar. Acabou. Então, esse aqui é o que... um formatozinho do que precisa. Agora, para finalizar, tem mais perguntas? Não, né? Tem mais uma pergunta. É uma pergunta bastante interessante aqui. É do professor Iago Antônio, também sobre fotocomposição, que é uma pergunta bastante interessante. Ele pergunta, professor, no caso, podemos disponibilizar revistas e livros velhos para recortes? Isso não influenciaria nessa questão de autenticidade, haja visto que são recortes pequenos? E aí ele complementa, né? No caso, se o aluno queria fazer um desenho de fundo com recortes pequenos de revista para compor a sua imagem, ainda assim seria uma fotocomposição? É muito interessante a pergunta. Vou dar um exemplo para chegar numa resposta. Vamos imaginar, né, dentro do seu exemplo, professor Iago, né? Imaginar que seu aluno ele fez um desenho de uma câmera fotográfica, né, e na narrativa dele ele quer falar sobre a comunicação. Mas para preencher essa câmera fotográfica, ele não vai pintar essa câmera com lápis de cor, com outras coisas, né? Mas sim ele vai pegar jornais bem antigos, velhos, vai recortar pequenos pedaços desses jornais e vai preencher essa câmera. É uma fotocomposição, é um desenho original, né? E mesmo assim o uso, né, ainda não vai tirar o autoral desse desenho, né? Porque ele está utilizando de uma maneira muito programada esse recorte, né? Ou seja, existe uma ideia, né, dentro da imagem de um uso muito específico dos recortes, né? A obra de colagem, ela parte daí também, as obras de fotocomposição, né? Ou seja, precisa existir a interferência e a narrativa do artista que está trabalhando, né? Então, se você vai trabalhar com fotos de jornal, por exemplo, recortes de revista, que sejam os mais antigos possíveis que você conseguir. Por quê? Porque já são materiais que vão te disponibilizar também referências para o uso daquela imagem. E a programação. Como que você vai usar aquilo, né? Você vai usar de uma maneira programada, de uma maneira minuciosa, né? E de uma maneira que trabalhe junto com a sua composição, né? Ou seja, você não vai pegar aquela imagem e simplesmente a escanear, né? Aquele recorte de revista e mandar para a gente. Não, ele vai passar por um trabalho de autoria, né? Então, isso sim pode acontecer, né? Mas com bastante critério e bastante orientação, né? Isso não vai impedir que seja um trabalho original, né? Ou seja, assim como você fala aqui, né? Vai depender da narrativa e do planejamento que você vai utilizar, mas sim é uma pergunta interessante, né? E a outra pergunta é sobre a redação. Não, mas aí está falando, seria 3 textos da modalidade ensino médio. Mais uma vez, professora Maria Madalena, este concurso e essa live, nós falamos exclusivamente do concurso cênico-literário. O concurso para o ensino médio, acho que são 2 concursos para o ensino médio, eles têm outra coordenação, outra equipe organizando. Então,
se atentem aos prazos. Fidel, abre, por gentileza, o site lá do Ciranda. Vamos voltar só para mostrar onde vocês que estão aqui, estão assistindo, são do concurso Bariane Hortêncio. Acho que os prazos já estão até encerrando, eu não sei mesmo. Olha lá, ó, o concurso cênico, que é este que nós estamos conversando, é esse vermelhinho. O outro concurso, que é o Bariane Hortêncio, é esse aqui, ó. Clica lá, Fidel. Passa. Aqui tem todas as informações. Então, você, professora do ensino médio, vai verificar aqui nesse lugar. Não é conosco, ok? Volta, Fidel, para o nosso. Nosso é ótimo, né? São todos projetos do Ciranda. Mas é porque são equipes diferentes. Ok, tem mais alguma questão? Eu acho que foram todos. Queridos, então, só para finalizar de verdade, agora vou mostrar para vocês lá onde... Volta para o site, Fidel. Vamos lá, ó. Lembra que eu falei do Drive? Clica aqui no Drive de novo. Neste Drive, vocês têm acesso à documentação, arquivos, tudo que você precisar, inclusive orientação. Então, todas as questões que chegarem para mim, tanto lá na lista de frequência, coloca lá no chat de novo, Fidel. Assina a lista de frequência, por favor. Se você está assistindo não sincronamente conosco, na descrição desse vídeo tem também o link da lista de frequência, assina lá. Então, todas as questões que chegarem de agora em diante, lá no e-mail do concurso ou na lista de frequência, lá que tem espaço para você registrar suas dúvidas, eu vou colocando aqui, ó, vou fazer um combinado com vocês, orientações, vou colocar um arquivo lá. Então, acompanhe aqui essas orientações. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ou pelo telefone do Ciranda da Arte, que o Fidel vai colocar lá tá lá na mensagem que eu te mandei, tem o telefone do Ciranda. Entre em contato com a gente pelo telefone do Ciranda da Arte ou envia um e-mail explicando. Lembra daquele personagem? Quem é da minha idade vai lembrar. Explica nos últimos detalhes. Explica para a gente poder te orientar, porque às vezes a gente não entende o questionamento. Então tá, as outras coisas, folha de produção, identidade visual, cronograma, regulamento, clica aí no regulamento, Fidel, só para lembrar. Cronograma. Aqui tem o cronograma e o link das lives, caso você precise retomar. Então, sobe um pouquinho. Sobe. Olha lá, ó, etapa da classificatória. Vocês têm para fazer até o dia 13 e até o dia 14 para postar lá. O preenchimento do formulário é o que eu vou mostrar agora para vocês, aonde é que faz. Aí a amostra artística, próxima etapa classificatória. Esta etapa classificatória é realizada a partir desses arquivos, desse material que chegar para a gente, que vocês enviaram. Aí nós vamos fazer a seleção das produções e dos arquivos, das produções que irão compor, dos estudantes que irão compor o e-book do concurso cênico literário deste ano. Serão, se eu não estiver enganado, 120 estudantes. E destes 120 estudantes, vamos selecionar os 72 estudantes que serão os estudantes destaques. São estes estudantes, 72, selecionados na última etapa classificatória. Pode passar, Fidel? Na etapa classificatória final, são esses 72 estudantes que vão receber a premiação e que virão a Goiânia, ok? Então, do cronograma, basicamente é isso. Fecha para mim, Fidel. Volta, regulamento. Regulamento, clica no regulamento.
Sobe. Item 7. Pode subir. Vamos lá para o item 7. Parou, 6. Aqui está dizendo sobre os quesitos. Volta um pouquinho. Item 7. Olha lá, ó. Dos quesitos de avaliação. Sobe. Aqui estão descritos os quesitos detalhadamente de cada modalidade. Então, quando a comissão estiver avaliando, se atentem para esses quesitos no item 7 do regulamento. Fechou, Fidel? Por favor. Volta lá para o site, que é a última coisa. Clica aí, classificatória. Tá vendo? Aqui, por enquanto, ele não está atendendo a respostas. Ele não está recebendo respostas. Mas, a partir de amanhã, ele já vai estar disponível. Então, você tem de postar os arquivos no Drive e a documentação e preencher este formulário aqui. Depois que você preenche e envia, tem de enviar, é um por escola, um por unidade escolar, confere lá no e-mail que você está logado, que vai chegar uma cópia desse preenchimento. Se não chegar, seja no spam, na caixa de spam, seja na caixa de entrada, preenche de novo, tá bom? Porque aí não foi. Então, e printa tudo certinho, a tela que você preencheu, e é isso. No mais, não temos mais nenhuma pergunta. Quero agradecer, eu tento ser rápida, gente, mas eu prefiro explicar todas as questões, responder a todas as questões. Agradeço imensamente a participação de vocês nesta live, a gentileza de nos ouvir, de chegar até o final, seja você que está agora, sincronamente, seja você que está assistindo depois. Caso você precise retomar essa live, vai estar lá no site do concurso. Qualquer pergunta, manda e-mail para a gente, ou liga para cá, liga aqui para o Ciranda. E, no mais, pessoal, eu preciso agradecer demais a vocês, professores que estão no chão da escola, com tantas demandas, com tantas coisas a fazer, e ainda assim abraçaram o concurso. Eu já vi, já recebi algumas mostras que já aconteceram, algumas pessoas vão mandando lá para o e-mail do concurso alguns vídeos, ou me marcam lá no Instagram, né? E eu tenho visto, e assim, eu tenho ficado maravilhada. Eu sei que é um trabalho de vocês, não adianta a gente aqui pensar. E também quero agradecer às regionais, às CRES, porque se não forem vocês também fazendo esse vínculo, mediando, nos ajudando, também não adiantava. Então, eu preciso dizer que esse concurso, ele de fato é um concurso que é como um espetáculo, eu sempre falo isso, o concurso é como um espetáculo teatral, ele não acontece só com um ator, ele precisa de um grupo pegando na mão e fazendo junto, e eu sei que vocês estão fazendo e dando o melhor, então preciso demais agradecer a vocês, nós não conseguiríamos, e já finalizo essa live trazendo também o abraço de novo, do nosso governador, Ronaldo Caiado, da nossa secretária, Fátima Gavioli, que também abraçou esse projeto, né? Nos deu possibilidade de desenvolver esse projeto, e também agradecer aqui ao Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, na pessoa da Elza Mari, que é a nossa diretora. Queremos agradecer também a Luz Marina e trazer um abraço da Luz Marina, a nossa gerente de Arte e Educação. Também queremos trazer um abraço da nossa superintendente de Desporto Educacional e Arte e Educação, a Elaine. Queremos trazer também um abraço da nossa superintendente e gerente da Educação Infantil e Ensino Fundamental e da nossa gerente do Ensino Fundamental Anos Finais. Então, assim, é uma equipe que também tem trabalhado bastante. Muito obrigado.
e eu espero vocês aqui, tá bem? Ou nos chame, nos convide para as mostras das escolas. Um abraço a todos.